Quinta vez que eu tento fazer esse exercício. Vamos lá. Comumente, denomina-se gerador qualquer aparelho no qual a energia química, mecânica ou de qualquer natureza é transformada em energia elétrica. Beleza, já sabemos. A curva característica é o gráfico que relaciona a intensidade da corrente no gerador com a diferença de potencial entre seus terminais. Considerando que o gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador hipotético, qual a intensidade de corrente de curto-circuito? Eu preciso saber a corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito é o mesmo que tensão igual a zero, beleza? Se eu só colocar zero aqui, eu consigo resolver direto? Não, né? Eu não tenho esses dados. Então vamos buscar os dados lá no gráfico. Aqui a corrente. Aqui dá pra gente perceber bem, perdão, chutei o pedestal. Dá pra gente perceber bem que quando eu tenho uma tensão alta, eu tenho uma corrente baixa. Quando eu vou diminuindo a tensão, eu consigo aumentar a minha corrente. Então se eu tiver muita carga desse lado, eu vou ter uma tensão baixa. Você troca um pela outra. Mesma coisa, você tentar levantar um peso muito pesado, né? Vai na academia, pegar um pesão lá. Quanto maior o peso, menos tempo você consegue ficar com ele. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Para o primeiro caso, eu tenho que a tensão é 20. Eu não tenho a resistência. E eu tenho a corrente de 5. Para o segundo caso, eu tenho 14 volts. E eu tenho 8. Quando você bate o olho nisso aqui, o que dá pra gente ver? Eu não vi, porque eu sou péssimo em matemática, mas você tem um sisteminha composto. Você tem duas equações, duas incógnitas, você tem que trabalhar com elas para sumir com uma delas. O jeito mais clássico de ser feito é você multiplicar uma delas por menos 1, para inverter os sinais, né, ou por menos qualquer coisa. Nesse caso a gente vai trabalhar só aqui com a força eletromotriz. Você inverte uma delas e depois faz as operações entre elas. Vamos substituir a de baixo aqui. Tá? Conceito matemático, gente, vocês sabem que não é o meu forte, então eu estou passando a física, vocês verem o gráfico, tirarem as coisas e fazer as contas. Lembrar disso aqui, eu também penei pra caramba, mas vamos lá. Vamos reescrever essa equação. Menos 5R menos 14 menos E mais 8R. 20 menos 14, 6. Isola. E aqui eu tenho 3R. Vamos isolar o R. Então eu tenho que a minha resistência interna nesse gerador para esse gráfico é de 2 ohms. Então eu já tenho mais uma característica desse gerador para a gente conseguir encontrar o que o problema está pedindo. Vou apagar, já volto. Beleza? Já encontramos a nossa resistência interna, agora a gente vai encontrar a nossa força eletromotriz. Posso escolher qualquer um dos dois casos aqui. Vou fazer o do 20. Então 20 é igual a minha força eletromotriz menos a minha resistência, menos vezes, né? 5. Então minha força eletromotriz para esse gerador 30 volts, tá? É fácil de vocês saberem se está errado ou não. Eu aqui já estava quase esquecendo desse sinal e aqui ia dar 10. Eu não posso ter uma força eletromotriz de 10, sendo que a minha reta está subindo até lá em cima, né? Já deu para ver logo de cara o que é. Vou zerar aqui e a gente volta a fazer a corrente de curto-circuito. Feito, então agora eu tenho todos os dados para fazer o nosso exercício, para finalmente chegar a uma conclusão desse exercício. Deixa eu só mudar minha tela aqui, para eu ler com vocês. Beleza.
A gente sabe que a tensão de curto-circuito é zero, então é só a gente substituir. Tensão é igual a zero. Força eletromotriz a gente acabou de ver, 30. Menos a resistência nós encontramos. E a corrente de curto-circuito é o que a gente quer encontrar. Então eu tenho... Beleza? Opa. Nossa corrente de curto-circuito é de 15 amperes. Resposta certa é a letra C. Beleza? Exercício um pouquinho mais trabalhoso. Esse aqui é um exercício que caiu na Federal de Alagoas, se não me engano. O FAO, isso. Tá. É um exercício clássico que cai em vestibular, que cai em Enem. A parte mais difícil aqui, para mim, foi lembrar do conceito matemático das duas equações e você fazer o trabalho entre elas. O exercício em si, bem babinha, né? Bem facinho. Você tem que pensar, eu tenho que achar esse, tem que achar esse, tem que achar esse e tal. Para mim, o mais difícil foi lembrar o conceito matemático do que saber o que eu tinha que fazer. Espero que para vocês tenha sido assim também. E deu trabalho gravar, hein? Caramba.